Olá, amigos da TV Câmara, no ar o programa Espaço Comunitário, programa que apresenta os serviços sociais, educacionais e culturais na cidade de Araraquara. Esta edição do programa será apresentada aqui da Casa da Criança Cristo Rei, onde nós estamos para falar com o presidente, o Edgar Servan, e também com a vice-presidente, a Vera Sotrate, apresentando como funciona o serviço para toda a comunidade de Araraquara. Olá, Vera, tudo bem? Olá, bom dia. Edgar, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Servan, né? Conhecido como Servan na cidade de Araraquara, um grupo de pessoas também bem tradicional, que atua em vários ramos aí da sociedade, e hoje está aqui na Casa da Criança. Perguntar primeiro, Vera, para o Servan, o que trouxe essa força jovem aqui para a Casa da Criança, fazendo mais uma renovação neste grupo de pessoas que trabalham na Casa da Criança? Isso mesmo, eu comecei aqui como voluntário, né, algum tempo atrás, comecei como voluntário aqui, me apaixonei aqui, minha família já ajudou muito a Casa da Criança, né? Comecei como voluntário um grupo de pessoas, amigos, conversando com a Vera, com todo mundo, né? Nós formamos uma chapa, uma diretoria, e gostaríamos de dar continuidade no trabalho que a Vera fez aqui na Casa da Criança, o que fez para a cidade de Araraquara, né? Isso me motivou a estar na frente do grupo. O grupo elegeu, aí eu estive junto com o pessoal, né? E acabei acabando aqui na Casa da Criança, né? Como presidente, para dar continuidade nesse trabalho que a Vera fez, né? Vera, essa é a sua história também, de se aproximar da Casa da Criança e um dia, por vários anos, um período bom, até a Vera atuando como presidente e hoje vice-presidente da casa, né? É, mais ou menos isso. Eu vim também, né, para fazer um trabalho. Na verdade, eu vim para reformar uma horta que existia aqui e me envolvi, trouxe minha família, fizemos a horta e acabei ficando. A horta existe? Hoje não existe mais. Curiosamente, aqui atrás são todos produtos de uma horta. Pois é. E aí, então, fui ficando e logo teve uma renovação na diretoria e me convidaram para fazer parte da diretoria. Eu fui, primeiramente, diretora social e, posteriormente, faz 17 anos, nunca mais... Nunca mais se afastou. Me afastei. Não dá para se afastar de um dá. Trabalho tão maravilhoso como o que acontece aqui, né, Vera? Com certeza, envolvente. Vera, a Casa da Criança é de 1948. 48. Sim. 1948 é a fundação, ela não funcionava aqui, funcionava lá na casa onde são as unidades hoje das Casas Lares, na Avenida Feijó. Inicialmente começou lá, e esse espaço foi doado pela prefeitura e construído, né, pela dona Gessia Montandon, que era a primeira presidente, a nossa presidente emérita, e ela construiu esse espaço em 1955, então, a inauguração desse espaço. Esse espaço que, na verdade, em 1955 era quase que periferia da cidade. Completamente, né? Era afastado de toda a cidade, a Vila Xavier era a periferia da cidade. Como é o serviço da Casa da Criança hoje? Como ela trabalha com as crianças assistidas? Bom, elas já não moram mais nesse espaço, porque com o Estatuto da Criança e do Adolescente se viu a necessidade da mudança e da adaptação de como ele preconiza, que são casas inseridas na comunidade, sem uma identificação, porque se você passar aí na frente, você vê lá o letreiro enorme, Casa da Criança. Então, as crianças moravam aqui, elas tinham um rótulo, né? Elas moravam na Casa da Criança. Estigmatizou. Então, onde você ia, você era criança da Casa da Criança. Então, o Estatuto veio para mudar isso, para inserir a criança novamente na sociedade, como é de direito dela. Então, o que o ECA preconiza? Que as casas sejam inseridas na comunidade, sem nenhuma identificação, onde elas possam utilizar todo o serviço da comunidade como outro cidadão qualquer. Então, foi assim que nós tivemos a possibilidade e a maravilha, né? Porque assim, nós já tínhamos estas duas casas na Feijó e, num segundo momento, nós recebemos uma doação de uma terceira casa, na mesma avenida, só que um quarteirão abaixo. Então, nós conseguimos fazer a adaptação. Duas casas moram as crianças e adolescente do sexo feminino, e na terceira casa, que hoje não é utilizada como unidade da Casa da Criança, porque nós fizemos uma experiência de colocar lá os adolescentes do sexo masculino,
e naquele momento tivemos um espaço funcionando e depois não teve mais necessidade, então fechamos aquela unidade. Então, hoje ela funciona em 2 casas, nós chamamos de casas-lares, porque a gente quis trazer para as crianças essa vivência, como elas viviam na casa delas, com um espaço muito parecido com a casa, porque isso aqui não parece uma casa, né? Então, lá elas têm uma casa como todos nós. E aqui nesse prédio da Casa da Criança, elas têm alguma atividade? Sim, todo final de semana. Aqui a gente fala agora que é a nossa chácara, né? É a nossa chácara, onde nós recebemos as visitas, as atividades. Por exemplo, vocês estão vendo esses cartazes aí dos alimentos. Nós tivemos, ao longo desses 2 últimos anos, um projeto com a Nestlé, que vem, então, fazer um projeto de nutrição. Eles vêm de final de semana, fazem atividades com as crianças e oferecem um almoço, e aí dão toda o aprendizado da questão alimentar junto com uma atividade. Então, aqui nós recebemos as visitas, as atividades de finais de semana e fazemos as festas, né? Então, qual a idade dessas crianças? Bom, o nosso estatuto, as crianças são acima de 2 anos, porque a gente não acolhe bebê, né, só numa emergência, ou se ela fizer parte do grupo familiar. Então, por exemplo, se chegar um grupo familiar com 3 crianças e uma é bebê, esse bebê não é separado em hipótese nenhuma. Então, esse caso é uma exceção, nós recebemos esse bebê. Se não é acima de 2 anos, né? Aí vai até o adolescente, feminino até os 14 nós recebemos, o masculino até os 12, por conta do espaço físico que deve ser separado, também preconizado pelo ECA. Então, é de 2 a 14, e meninos do sexo masculino, então, até 12 anos para a entrada, tá, Chico? Perguntar para o Servan agora, Servan, mas para trabalhar, para assistir essas crianças, trabalhar com elas lá na casa onde elas têm esse convívio familiar ou aqui, precisa de um grupo de voluntários, precisa de pessoas dedicadas a trabalharem nisso, né? Isso, nós temos esse grupo, nós temos pessoas também, a população nos ajuda também, né? Mas temos um grupo de voluntários que sempre está nos ajudando nesse trabalho, no deslocamento, né? As crianças vindo da Casa Lar até aqui, né? Onde tem as atividades. Temos um grupo, graças a Deus temos um grupo bom. E tem caso de criança que está abrigada com a família e participa de atividades aqui no final de semana? Com a família não, elas ficam na Casa Lar, né? E são as visitas, às vezes são feitas lá, né? E tem feito aqui também a visita, o pai, a mãe, com a ordem do juiz, ela vem participar das atividades que é feito normalmente, né? Tá, o Servan falou uma coisa interessante agora com ordem do juiz. Perguntar novamente, para a Vera. Vera, as crianças que são assistidas pela Casa da Criança, elas são todas trazidas pelo juizado? Encaminhadas, sim. Pela justiça, sempre. Pela vara da infância. Não era assim no começo ou já era assim desde o início da história? Não, desde o início não. Muito lá atrás, né, antes do Estatuto, isso tudo antes do Estatuto, que é de 1990, né, as crianças a família tinha a necessidade, via que não conseguia tratar da criança, vinha aí na porta e pedia. E essa criança era recebida. Isso lá atrás, antes do Estatuto. Aí é que começa o estigma, né? Exatamente. Né? Aí, quando veio o Estatuto, não. Essa criança só chega aqui através da vara da infância. Em alguns casos, hoje, muito raro, o Conselho Tutelar podia trazer. Hoje já mudou essa política também. O município tem uma outra política. Primeiro ela vai lá para o município, onde também existe um trabalho como o nosso, e lá faz o acolhimento primeiro da criança, depois ela é encaminhada então para uma instituição de acolhimento, que é o caso da criança. Araraquara tem uma rede organizada, né? Sim, muito bem organizada, exatamente. Todas ligadas ao CONCRIAR, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Exatamente. Eu vou perguntar depois para você, também para o Servan, das histórias, algumas tragédias sociais, porque trabalha-se com tragédia social aqui, né? Infelizmente. Trabalha-se com tragédia social, mas essas perguntas, essas histórias ficarão para a segunda parte
do espaço comunitário que está sendo apresentado aqui da Casa da Criança Cristo Rei. Continue ligado na programação da TV Câmara, voltamos em instantes. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você. Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Espaço Comunitário, esta edição falando da Casa da Criança Cristo Rei. Vera Sotrate, vice-presidente da casa, essa é a fundadora da casa, né? Exatamente, essa então foi a dona Jéssica Montandon, que eu falei, que fundou essa casa com esse serviço maravilhoso que continua até hoje. Agora, para sustentar a casa é preciso de colaboração, né? Muita, né? A população tem nos ajudado ao longo desses anos, eu não posso falar que se não fosse a população não estaríamos aqui até hoje. Vamos entrando aqui na sala. Essa aqui é uma das fontes de captação de recursos. Aqui então nós estamos com as nossas operadoras, elas então fazem aquela ligação às vezes chatinha que você recebe em casa, mas é o único jeito que a gente tem de lembrar um pouquinho da nossa existência, do nosso trabalho e fazer então aquele pedido, por favor, colabore conosco, faça a sua doação, porque você imagina que se cada pessoa da cidade contribuir com R$1, nós temos uma população de 200 mil habitantes, então faz essa continha. Então eu sei que existem outras entidades que também a população ajuda, há uma divisão, mas é uma forma que nós temos da população ajudar e que isso tem funcionado e tem nos feito sobreviver. E há também a possibilidade de ajuda através do imposto devido para a Receita Federal. A pessoa pode destinar um percentual desse imposto devido para o Conselho e ajudar a todas as entidades da cidade, né? Exatamente. Estamos nesse momento, né, essa mudança na lei, onde até o ano passado só era destinado até o dia 31 de dezembro, isso se estendeu até abril, quando é feita a declaração de imposto de renda. Então, todas as entidades que têm registro no CONCRIAR estão aptas a receber esse recurso e a Casa da Criança é uma delas. Tá certo. Então, vamos continuar andando aqui pela casa, amigos da TV Câmara. Vamos então conhecer alguns espaços da casa. Esse aqui é o espaço pedagógico, né, Vera? Vamos chegar aqui um pouquinho mais? Esse é um espaço que nós utilizamos, para cursos, para receber as visitas. Nesse caso, ele está preparado para um bazar, né? E agora, futuramente, nós começamos uma oficina de música aqui e que também vai acontecer provavelmente inicialmente nesse espaço. Vamos ter pintura, então é um projeto novo que a gente vai começar a engatinhar este ano só com crianças aqui da comunidade, com esse espaço aqui, que claro, ele vai estar de uma forma diferente, que nesse momento, como eu disse, está preparado para um bazar. E são várias atividades, a programação envolve várias ações durante o ano para ajudar na arrecadação, no sustento da casa, na manutenção da casa. Isso mesmo. Então, assim, nós fazemos os eventos, né, Servan? Inclusive, agora, em abril, nós vamos ter uma feijoada para iniciar o ano, né? Fazemos aquelas tradicionais vendas de rondelli e tudo mais, fazemos o bazar e, às vezes, fazemos a arrecadação, por exemplo, de roupa. Como é que funciona? O que vem para a Casa da Criança e é utilizado pelas nossas crianças que servem, né, que dá para usar, claro que é usado para elas. Mas a gente recebe muita roupa de adulto, recebe um excedente, às vezes, de brinquedo, porque nós temos um número pequeno de criança hoje. Então, o que a gente faz? A gente faz esse bazar, que é para isso, então, retornar aí como fundo para a gente, então, continuar o trabalho da casa. Sem que isso fique como estigma, mas na primeira parte do programa, na parte anterior, no bloco anterior, eu havia dito que nós contaríamos um pouco de história do que já se viveu aqui dentro, histórias de forte emoção acima de tudo, né? Mas que são verdadeiras tragédias sociais, Vera. Lembra de alguma? Eu vou contar uma passagem que me emociona muito. Eu já fico...
Porque é uma história muito triste de 3 crianças que vieram para cá, né? Foram destituídas do poder familiar, vieram para cá e então ficaram para ser adotada por uma nova família. E essas 3 crianças foram adotadas por uma família. Só que essa família recebeu essas crianças e achou que estava recebendo uma mercadoria ou um bichinho qualquer. E nem com bichinho acho que a gente pode fazer isso. E chegou num determinado momento, eles acharam que não se adaptaram com essas 3 crianças que eles levaram como filhos para casa. E então resolveram devolver essas crianças. Isso para mim não é incabível, né? É por isso que algumas pessoas do bem que querem adotar uma criança encontram tanta dificuldade. Foi preciso construir uma política de avaliação, de conversa, de análise de condições para saber se a família tem condições de abrigar, né? Exatamente. Por isso que falam, nossa, adotar é tão difícil. Não é difícil. Só que precisa, por isso que precisa de todo esse estudo, de toda essa análise, né, de toda a equipe técnica da Vara da Infância, para ver se realmente a família tem condições e quer essa criança, porque você não é para você ficar feliz, você está adotando uma criança para dar continuidade a uma vida. Né? Então não é simplesmente trazer uma criança para casa como uma mercadoria e falar, não, agora eu não quero mais e devolve. E a chegada do Servan aqui no grupo? Bom, o Servan e o grupo, né, eu posso dizer que vieram, claro, muito para somar, porque assim, chega um determinado momento, as pessoas vão cansando do trabalho, porque ele é realmente difícil, né? E outras prioridades que vão aparecendo na vida das pessoas, eu imagino que seja isso, é claro. E então eu fiquei um tempo bastante sozinha, né, assim, com o grupo, sempre me ajudando, mas não presente, porque as pessoas que eu tinha na diretoria nos últimos tempos eram pessoas muito ocupadas que nunca deixaram de me dar assistência, mas era assim, não poderiam estar muito presentes. Então eu tinha um pouco de dificuldade com isso e também as prioridades, como eu disse, da vida foram mudando. E aí então o Servan veio com o grupo novo e que se dispôs então a estar fisicamente junto à casa da criança e juntamente a mim, né, que que estou aqui há tanto tempo. E aí então o grupo então achou que o Servan podia ser o representante e o presidente, e estamos aqui. Quantos cômodos tem essa estrutura da casa? Bom, nós temos a parte superior, onde também tem salas, são 6 salas pequenas lá em cima, uma grande, um banheiro masculino e um feminino. Aqui embaixo nós temos toda essa estrutura que era usada então pelas crianças que moravam aqui. São 4 quartos e um conjunto de banheiros também masculino e feminino para o lado esquerdo. Para este lado, então, temos esse salão agora, que se transformou num salão, mas aqui antigamente era também cômodos, era um berçário, inclusive. A cozinha, que é onde manipula os alimentos todos, que inclusive vão para as casas lares e depósito. Então, eu imagino que deva ter uns 12, 15 cômodos aí no total, né? E uma grande área, que é todo esse terreno quadrado aqui, que é o quarteirão inteiro, pertence à Casa da Criança. Casa da Criança Cristo Rei, uma entidade que, acima de tudo, precisa da colaboração da população. Como todas as entidades, nós temos um recurso estadual, federal e municipal, mas isso não é suficiente, porque nós temos funcionários e sempre a folha de pagamento é o que mais, né, nos onera por conta da questão. Não adianta a gente ter pessoas voluntárias, a gente não consegue, principalmente no nosso trabalho, que é um trabalho contínuo, né? As crianças moram conosco, vivem conosco. Então, se a população não nos ajudar, a Casa da Criança fecha. Só com a população é que isso aqui continua. Então, assim, nós estivemos lá na captação de recursos, vocês vão receber ligação um dia, com certeza, porque elas correm a lista telefônica e outras, né? E quem puder nos atender e puder nos colaborar conosco, será muito bem-vindo. Qual o telefone? 3322-1147 é um dos nossos telefones. Servan, pedi para que você deixe uma mensagem para o telespectador da TV Câmara que está assistindo o Espaço Comunitário sobre o trabalho, o valor do trabalho da Casa da Criança. A mensagem que eu posso estar deixando, né, para o pessoal é o seguinte, como eu estava falando antes, eu tenho um trabalho que nós fazemos, né, de sexta-feira à noite, que a gente conversa com a população,
os moradores de rua, né? E nós viemos para a Casa da Criança acreditando nesses meninos, nessas crianças que estão começando a vida, né? Eles estão começando, então nós acreditamos. Não tem um destino ruim. Os pais, eles tiveram um problema judicial, um problema familiar, e elas vêm aqui para a Casa da Criança, nós acreditamos que nós vamos mudar essa história, né? Elas não vão ter um problema de alcoolismo, um problema de drogas. Nós queremos e acreditamos nessa mudança. Construir valores, né? Exatamente. O mais importante é valores, né? O mais importante para nós são os valores que a vida tem. Às vezes, as crianças ou muitos lares que não têm uma estrutura, um valor, acaba deteriorando, acaba quebrando, né? Uma hierarquia na familiar, né? Então, aqui na Casa Criança a gente acredita, é por isso que nós estamos aqui, um grupo que acredita que nós estamos lidando com crianças que amanhã pode ser prefeito, vereadores, médicos, estudantes, lixeiro. Nós acreditamos no valor que essa criança vai mudar e com certeza vai mudar para ajudar a Araraquara e a sociedade. A sua mensagem, Vera? Eu queria agradecer a população nesse momento e dizer que sem a colaboração de vocês isso para. E continue então colaborando conosco, não só conosco, com todas as entidades, porque eu sei da dificuldade de todas as entidades de Araraquara. E parabenizar Araraquara, porque Araraquara para mim ainda é um exemplo. Eu, quando estou em outras cidades, a primeira coisa que eu vou saber é sobre assistência social. Eu me interesso muito e vejo que Araraquara realmente é privilegiada e que a gente tem que continuar fazendo jus e levando o nome de Araraquara nesse aspecto. Uma cidade solidária, né? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Você pediu, eu falo que aqui em cima da Casa da Criança mora um anjo. Todas as vezes que nós temos uma necessidade e que aí eu faço a minha oração e pedido, nós somos atendidos. Então, é uma cidade com certeza muito solidária. Tá certo, Vera. Conversamos com Vera Sotrate, vice-presidente, também com o Servan, presidente da Casa da Criança Cristo Rei, de onde apresentamos esta edição do Espaço Comunitário da TV Câmara. Continue ligado na nossa programação.